Conheço um pastor de crianças lá em São Paulo, que às vezes ele vai nos congressos e eles falam assim: vamos chamar o pastor fulano de tal, todo mundo aplaude. Vamos chamar o outro pastor tal, todo mundo aplaude. Vamos chamar agora o pastor tal, que é pastor de criança. Aí algumas pessoas riem. Olha que engraçado. Ele me contando isso, né? Falou: Simone, você acredita? Eu falei: não acredito. As pessoas às vezes acham que a gente está perdendo tempo de ser pastor de criança. Mas não. Quando eu olho assim, aqui nessa primeira fileirinha, assim, ó, essas criancinhas, o brilho nos olhos deles, né? Ontem eles absorvendo tudo que eu estava falando sobre o Gideões Mirins, eu consigo ver claramente como Deus os vê. Os mais importantes no reino dos céus. E ele abriu uma igreja da criança em São Paulo, em Mogi Guaçu. Eu fui lá conhecer a ICRE. Quem sabe Deus vai abrir uma igreja da criança aqui também, pastora. E assim eu fiquei deslumbrada. Eu falei: Deus, quantos pastores e pastoras poderiam estar fazendo o que esse homem está fazendo com sua esposa. Ele e a sua esposa, pastores, e dedicam a sua vida para pastorear somente crianças, porque quase a gente não vê pessoas para trabalhar com as crianças. É muito poucos na igreja que querem se dispor, querem se preparar, investir o seu tempo e gastar a sua vida pastoreando as criancinhas. E eu entrei ali na igreja da criança. Eu falei: Senhor, que coisa maravilhosa. Como estava aquela presença de Deus naquele lugar. Os brinquedos lá na frente. E eles passam o dia inteiro na igreja. Eles chegam sábado de manhã, tomam café, vão para a palavra, tem devocional, tem dinâmica, tem brincadeira. Eles almoçam e voltam para a palavra e são alimentados. E passam toda aquela tarde ali recebendo a palavra de Deus de várias formas criativas. E depois eles vão embora bem de tardinha, cheios, transbordando do Senhor. Isso não é lindo? Imagina como é que vai ficar essas crianças daqui a um tempo, quando eles estiverem adolescentes, jovens e adultos, totalmente preparados. Então, assim, quero já começar a falar para você orar, falar: Deus, o Senhor quer que eu sirva também as crianças, os teus pequeninos? São tão poucos hoje que se preocupam com eles. Há pregadores que só para estádios, há pregadores que é só para multidões. Quem se preocupa com as crianças? Às vezes sou eu e você que está aqui. Deus tem despertado. E Deus quer levantar pessoas para se importar, amá-las, cuidar, pastorear as crianças. E hoje de manhã eu estava lendo Lucas 16:8, a parábola do administrador infiel. Vamos abrir lá em Lucas 16:8? Nessa parábola, há um administrador que ele é infiel. Ele estava extorquindo o seu senhor. Então, quando o senhor descobre que ele estava extorquindo ele, ele rapidamente dá um jeitinho de tirar seu corpo fora e garantir seu futuro. Depois vocês leem o texto todo, que é interessante. E o versículo da parábola que mais me chamou a atenção foi o 8. E elogiou o Senhor ao administrador infiel. Por que será que ele foi elogiado, mesmo fazendo uma coisa tão errada? Porque se houvera atiladamente... Elogiou o Senhor ao administrador infiel, porque se houver atiladamente
porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Olha só, que palavra é essa? Os filhos da desobediência, os infiéis, os que não conhecem a palavra, os que não conhecem a Cristo, são mais hábeis. Outra versão dessa palavra, espertos, do que os filhos da luz. Está escrito na palavra. Está escrito aqui, no texto bíblico. O versículo dessa parábola que mais salta aos nossos olhos, se você ler o texto todo, é o versículo 8. É o ensinamento para nós, igreja, hoje. Os filhos do mundo são mais espertos do que nós. É assim que a palavra está dizendo. E lendo esse texto, essa parábola, e fixando esse versículo aqui, 8, ele me levou a pensar: como é que nós, igreja, e vocês, família, temos lidado com as crianças? Será que nós, hoje, nos tempos de hoje, tão difícil que nós estamos vivendo, a humanidade nesse estágio agora que ela está, será que eu, como igreja, eu como família, eu tenho conseguido fazer o meu papel para me tornar mais esperta, mais hábil, mais inteligente, mais veloz do que os filhos da desobediência? Ou será que eles estão na nossa frente, mais espertos, mais rápidos do que nós, igreja e família? Nós estamos num mundo, meus irmãos, que a escola se tornou uma ameaça. A escola já não é a mesma. A escola, nós não podemos mais nem confiar na escola dos nossos filhos. Há uma opressão do inimigo fechando um cerco. No final agora, nós estamos vivendo os últimos dias. E se nós não nos despertarmos hoje e tentar passar na frente e ser mais rápido, andar mais a cavalo em vez de andar a pé, nós não vamos dar conta. Não haverá nem ministros, nem candidatos, nem líderes para o ministério no dia de amanhã, se nós não acordarmos agora. Enquanto o mundo lá fora está trabalhando, projetando, o inimigo, cada dia ele inventa algo, uma ideia incrível, que vai chamar a atenção deles, que vai prendê-los. Às vezes nós ficamos na igreja sem fazer nada para que as crianças sejam mais bem alimentadas. Enquanto o diabo não dorme, não trabalha, não para de trabalhar, no reino das trevas não para. Hoje eles lançam uma ideia, eles lançam um filme, eles lançam um desenho animado com foco para destruir a mente, o coração, os princípios do Senhor na vida das crianças. E às vezes nós estamos aqui na escolinha bíblica contando as mesmas histórias. Não pedimos: Senhor, nos dê ideias, nos dê criatividade. Senhor, nós precisamos do Senhor para ministrar ao coração das crianças. Será que nós não estamos despertando para isso? O que eu, como igreja, o que você, o que nós como famílias temos feito para que as crianças sejam mais bem alimentadas e cresçam em sabedoria e graça diante de Deus? Os pais não oram mais com seus filhos, não leem a palavra, não gastam tempo amadurecendo, investindo, ensinando, cercando. Nós, professores de criança, pais e mães que estão aqui, precisamos ser cercas de proteção. Vem aqui você, por favor. Você. Lindo. Esse menino aqui, ele já nasceu com um propósito. Deus tem algo maravilhoso para a vida desse menino. De todos vocês, é porque eu preciso pegar só um para dar exemplo, tá bom? Todas as crianças, a mesma coisa.
que eu estou falando para ele, vocês também. Então Deus já colocou nele um propósito aqui na terra para ele desenvolver. E o diabo sabe disso. E ele está aqui na casa de Deus, e ele precisa crescer em graça e em sabedoria de Deus. Ele precisa descobrir qual é a missão dele na terra. Por que ele nasceu? Qual é o propósito que ele precisa cumprir? Quantas almas ele vai ganhar através dos seus dons, do seu talento? Já está dentro dele. E nós precisamos ser cercas de proteção. Vamos ser cercas. A família, às vezes, não faz o seu papel de cerca de proteção para essa criança. Às vezes ele não tem. Quem vai fazer o papel de cerca na vida dele? Sou eu. É você. Quantas crianças entram às vezes e saem da igreja, você nem sabe quem são. Você nem conhece a história dele. Você nem sabe o que eles estão passando. Você nem se preocupa às vezes de tirar um dinheiro e ajudar. Então nós, igreja, temos que ser mais rápidos do que o inimigo. Porque o inimigo já está de olho nele. Para destruí-lo, para arrancar o propósito, para que ele não cumpra o que Deus quer. Então, ele precisa de cercas de proteção. E Deus nos deu essa tarefa como igreja. Deus nos deu essa tarefa. Cuidar dos pequeninos do Senhor, porque Deus os ama. E se esse menino estiver com problemas, Deus aqui na igreja estará mais preocupado com ele do que toda a igreja. Nenhum deles pode se perder. Nenhum. Nem os seus filhos não podem se perder. E o diabo fica ao nosso derredor procurando a quem tragar. Então, o inimigo vai cercando as crianças e quantas ele puder destruir, ele vai fazer, porque o tempo dele está terminando. Jesus está voltando e a cada dia o inimigo perde tempo. O tempo dele está findando e ele já sabe, já está em Apocalipse, o fim dele vai ser preso, destruído para sempre. Então o tempo está acabando, então ele precisa usar todo o tempo que ele tem para matar, para roubar e para destruir. E o alvo do diabo nunca foi tão forte em destruir as crianças do que hoje, nessa geração que nós estamos. São muito grandes os levantes do inimigo contra eles, inocentes, crianças. Então seja cerca, vamos cercá-los. Aqui não, Satanás. Ele está cercado. Um ora, o outro cobre, o outro ajuda, o outro vê se tem alguma necessidade que ele precisa. Vamos ser as cercas de proteção. E quando vier algo sobre a vida dessa criança, não vai conseguir entrar porque ele está cercado. Existem cercas. Ele é nosso, ele é de Deus, ele é do Senhor. Satanás não vai tocar na vida dele, porque alguém se levantou e se importou. Alguém decidiu ser uma cerca de proteção na vida dele. E o Senhor vê, e o Senhor dá o galardão, e o Senhor abençoa. Pode ir, príncipe do Senhor. Entenderam? Como devemos ser cercas? As crianças precisam disso. O pecado tem se imposto muito forte, como nunca antes. Nós estamos voltando lá naquela época. Parece que é um cerco, uma roda que a gente está voltando para trás. Em vez de a gente ir para frente, aqui, os últimos dias serão como os dias de Noé. Teve que destruir tudo de tanta maldade, de tanta violência, de tanta aberração. Nós estamos voltando lá naquela época. Os dias de hoje estão como lá. O pecado está se impondo de uma maneira, meus irmãos, que se você não for muito firme e não abrir hoje o seu entendimento de como Satanás e todos os seus demônios estão trabalhando numa destruição em massa para as crianças, vamos focar hoje as crianças,
nós não vamos conseguir cumprir o nosso papel como igreja e como família. Porque os dois têm que andar juntos. Não adianta também aqui a igreja fazer a sua parte, cuidar das crianças e educá-las e evangelizá-las, se a família também não ajudar. Famílias crentes. Não estou falando de família não salva, porque você não pode cobrar de alguém se ela não tem. O juízo de Deus vai começar por nós, a casa de Deus. É uma coisa quando uma pessoa sabe, e a outra quando ela não sabe. Deus vai cobrar de mim e de você, que já sabe, que conhece a palavra, que está dentro da igreja, está louvando, está cantando, está fazendo obra. E a igreja de amanhã, que nós, do Gideões Mirim, chamamos de a igreja de hoje. O negócio está tão feio que agora a gente vai mudar. Não é mais a igreja de hoje, é a igreja do agora. A criança deixou de ser a igreja do amanhã. Ela só é a igreja do amanhã quando ela se tornar adulto. Que ela vai assumir o seu papel como igreja. Mas tem que preparar a partir de agora. Imediatamente. Senão não vai ter igreja. Amanhã. A autoridade dos pais foi roubada. Olha a lei da palmada aí. O mundo está caminhando para um abismo de que vai destruir todos os princípios. Tudo a partir de agora vai ser contrário à Bíblia. Enquanto a Bíblia está dizendo em Provérbios 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria. O que a palavra está falando? Que tem que disciplinar vocês, tem que corrigir. Se precisar dar umas varadas, tem que dar. Vocês precisam de disciplina também. O mundo fala, não, vocês que mandam. Se bater em vocês, chama a polícia. Olha que terrível. O abuso está se tornando algo normal. As novelas, malditas novelas. Criança vendo novela, vê se pode uma coisa dessa. Uma das armas mais poderosas nas mãos das trevas é as novelas. É a televisão. As novelas em especial. Claro que tem filmes para destruir. Desenhos animados. Cuidado com os desenhos animados. Tudo está contaminado. Os desenhos terríveis que são projetados por pessoas das trevas para destruir o emocional, para arrancar princípios. Temos que ter cuidado com tudo. Não é exagero, não. Eles estão trabalhando de madrugada enquanto nós estamos dormindo. Às vezes você acorda de madrugada, não sabe nem porquê, o Espírito Santo te desperta. Porque algo nas trevas está sendo feito para evoluir, para se espalhar e destruir um monte de crianças. E nós estamos lá dormindo. E o Espírito Santo te desperta, ore. Algo está acontecendo, vai vir coisa por aí pior do que essa daí que está aí, ó. E o reino das trevas não descansa. E isso é uma qualidade de Satanás. Temos que admitir. Ele não desiste, ele não descansa. Nós desistimos rapidinho. Vem as dificuldades, nem começou o trabalho, ele já se apresentou para impedir. Nas primeiras dificuldades, nós desistimos. Ai, eu não aguento, nossa, meu Deus, está muito difícil. Ai, eu acho que não é isso que Deus tem para mim, não. Vou fazer outra coisa. Comecei a trabalhar com criança, as coisas ficou assim, ó. Está dando tudo errado, está muito difícil. Nós desistimos. E Satanás não. Ele não desiste. Ele deve estar cheio de troféus por aí. Estamos perdidos, confusos com a opressão que o mundo está nos impondo. Perdemos a sabedoria para evangelizar nossas crianças. Antigamente, a escola bíblica, ela era forte. A escola bíblica, as crianças, meu Deus, era uma maravilha. As crianças pareciam aquelas crianças assim que sabiam mais do que os adultos. Eram sábias na escola para responder, conheciam os fundamentos da sua fé. Hoje nem os adultos sabem quais são os fundamentos. Se você for evangelizar um muçulmano, ele ganha de você, viu?
Ele vai te fazer perguntas que é uma vergonha, você não sabe. Quais são os fundamentos da sua fé para me evangelizar? Me explica os fundamentos da sua fé. Eu quero ouvir. Você sabe? Porque eles estão preparando as suas crianças 6, 7, 8 horas por dia. E com 6 anos, um filho de muçulmano sabe mais do que você. Sabe quase o Alcorão todo. Ele fica preso dentro do quarto, você não sai daí enquanto você não decorar todo esse capítulo. Você precisa saber todo esse capítulo hoje. E prendem as crianças e fazem o que for necessário para que elas saibam os fundamentos da sua fé, para que entre dentro dela o que elas acreditam, para que elas estejam dispostas a morrer pela sua fé. E nós? Qual é a estratégia que nós usamos com os nossos filhos, com as crianças da nossa igreja? Quantos versículos você ensinou para o seu filho? Você, mãe, pai, eu também, que eu tenho um filho também. Qual é a sua preocupação hoje do seu filho conhecer a palavra? Vamos lá, seu filho tem 10 anos. Quanto de Bíblia ele já sabe? Quantos versículos, pelo menos? Pensa hoje. Deus está falando conosco para nos levantar hoje, nos prepararmos melhor para sermos verdadeiros guerreiros. A escola bíblica perdeu a sua força, porque os filhos da desobediência são mais rápidos. Olha lá, a igreja está fazendo aquilo, que legal. Vamos aqui, vamos criar desenhos que eles vão desrespeitar os mais velhos agora. O alvo vai ser esse. Vamos bolar aqui brinquedos, vamos bolar filmes, vamos fazer tudo. Até novela para criança, toda contaminada. Tem nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Cuidado com nada a ver. É o nada a ver que tem tudo a ver. Cuidado. Então o reino, os filhos da desobediência estão trabalhando o tempo todo. O tempo todo. Nós não podemos mais ficar parados, acomodados. Nós como família precisamos ajudar a igreja. A igreja também precisa nos ajudar. E nós temos que nos levantar juntos. Vocês fazendo o papel de vocês em casa e a igreja fazendo o papel dela. Outra coisa. As atividades hoje para as crianças estão sendo muito fracas. Elas estão na frente. Nós estamos num mundo tecnológico. Um mundo que você põe o celular na mão dele, ele está com o globo inteiro na mão dele. Ele pode se comunicar no Japão, aonde ele quiser, com quem ele quiser. Ele pode entrar no mundo todo com um simples aparelhinho, que pode ser uma bênção, pode ser uma maldição para ele. E você acha que o diabo não está usando principalmente esse aparelhinho para destruí-lo? Os pais não estão preocupados. Tem criança de 7 anos com um iPhone na mão, com internet. E às vezes os pais estão tão ocupados trabalhando que tem que pôr esse celular para ele ficar jogando joguinho, porque ele está cansado. Não tem tempo de qualidade com seus filhos. Não senta para conversar como é que foi seu dia, quais foram as suas dificuldades. E lá na escola, como que foi, meu filho? Vamos brincar, vamos conversar. Vamos jogar um jogo da velha, vem aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o que Deus tem feito na nossa vida. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, temos saúde. Quantos de nós estamos perdendo isso? E o diabo trabalhando, e os filhos da desobediência. Vamos lançar agora, qual a minha próxima cartada? Ideologia de gênero. Olha que ideia! Vamos contaminar o mundo com essa ideia. Vamos distorcer tudo e vamos provar que nós estamos certos. Nos Estados Unidos, eu não me lembro a cidade, mas esse grupo se uniu e conseguiu, muito menor do que a igreja lá, um grupo pequeno. Eles se uniram com um propósito e conseguiram mudar todas as leis daquele lugar. Eles se uniram. Nós estamos dormindo. Nós estamos indo devagarinho, com medo, devagarinho.
É ideologia de gênero. É homossexualismo. Princípios que nós precisamos ensinar às nossas crianças de acordo com a palavra. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós não resistimos. Nós vamos deixando as coisas. Não lutamos, não impomos. Deixa acontecer. Daqui a pouco vai estar fora de moda isso aí. Satanás, com a sua inteligência maligna, ele vai lançar algo maior. E através das redes sociais e da televisão, ele vai contaminar uma geração que já está totalmente com a palavra de Deus lá no chão e totalmente deturpada, com uma outra ideia incrível. E quantas vezes eu tenho pedido, Senhor, meu Deus, isso não pode, me dá uma ideia, nós precisamos de uma estratégia. Precisamos de uma estratégia. Você já se preocupou com isso? De pedir ao Senhor uma estratégia para andar na frente, em vez de andar atrás? Hoje, quando chega o dia de eu dar aula, na semana antes de eu dar aula, eu fico, Senhor, eu preciso da Tua graça para ter uma ideia para levar para a sala. Senão eu vou perder eles estão na frente. Durante a semana os pais não têm sabedoria, ele está com o celular, ele está vendo desenho, ele está vendo novela, ele está sendo todo programado. Durante segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ele está lá num grupo na escola e o diabo tentando arrancar o que eu ensinei semana passada. É uma guerra. Vocês estão entendendo que nós estamos numa guerra travada? Enquanto você está lutando de um lado, as trevas lutam do outro. E se você desanimar, meu irmão, eles vão vencer. E vai acontecer o que a palavra está nos alertando aqui, ó. Eles serão mais rápidos, mais espertos. E eles vão caminhar na frente da igreja. Caminhar e dar tchau para a família. Tchau para vocês. Estamos na frente. Então toda semana é um desafio. O Senhor é misericordioso. Nós precisamos nos posicionar hoje e entender que Deus é muito maior do que Satanás. Deus pode te dar uma ideia inacreditável que você vai ficar bobo. E Deus é tão tremendo, tão poderoso, tão magnífico, tão extraordinário, que talvez tudo que o inimigo projetou para essa criança durante uma semana, Deus te dá uma ideia de 1 minuto. Aleluia. 1 minuto destrói tudo e joga tudo no chão. E o nome do Senhor é levantado. 1 minuto. Às vezes Deus é tão extraordinário que Ele te dá uma ideia de meio minuto. 1 segundo para Deus desfaz qualquer estratégia do diabo, das trevas. Deus é tremendo, mas nós não buscamos. Nós estamos muito ocupados. Nós estamos cansados. Ai, nós estamos enfadados. Ai, meu Deus, eu tenho tanta coisa para resolver. E a escola bíblica vai perdendo a força. E Satanás está trabalhando. E os filhos da desobediência estão ganhando, estão fortalecendo, estão projetando. E o grupo está crescendo. E mais pessoas estão concordando com eles. E quando nós acordarmos, não temos força alguma, estamos no chão. E eles conseguiram tudo que eles estavam querendo. Vamos despertar. Vamos nos levantar e clamar. Pedir ao Senhor estratégia. E foi para isso que o Gideon Esmiris nasceu. Alguém se dispôs. Sabe quem foi? Uma criança. O Ministério Gideon Esmiris nasceu através do coração de uma criança. Deus conta com o potencial deles. Eles são incríveis. Eles são tão especiais que o reino dos céus inteiro é deles. Acho que é o mínimo que Deus deve ter falado. É o mínimo que eles merecem. Poucos querem se envolver.
poucos querem orar, poucos querem tomar o seu tempo com as crianças. Então é preciso, urgente, uma revolução no departamento infantil. É preciso uma revolução drástica. É preciso você, às vezes, gastar horas na madrugada. Senhor, o que nós vamos fazer? Nos dá uma ideia. Como é que eu vou ensinar esse versículo de uma forma que nunca mais essa criança vai esquecer? Senhor, me ajuda. O que eu faço? Me mostra. Quando eu dormir, faz eu ter um sonho. Me mostra. Talvez nós não temos tempo de ficar lembrando. Ai, a carinha dos meus meninos. Ai, Senhor, o Bruno, Deus. Ai, o Mateus, o Lucas. Ai, Deus, esses meninos estão me tirando o sono. Olha lá, Deus, o que está acontecendo com o Gabriel? E a Lavínia, Senhor. Oh, meu Deus, essa semana a Maria Eduarda estava sem interesse nenhum. Me ajuda, Senhor. Não podemos perder essas crianças. Nós precisamos mostrar para o inimigo que nós vamos caminhar na frente. Que nós somos verdadeiramente sábios, cercas de proteção na vida das nossas crianças. Sabe o que precisamos fazer agora? Diante de todos os problemas em que estamos enfrentando em relação a eles, toda essa parafernália e toda essa imoralidade, todas essas armas e instrumentos usados pelo inimigo contra as crianças do Brasil e do mundo, precisamos transformá-los em soldados. E um dia, um pai foi orar na torre. Eu contei ontem, eu não sei se a pastora Ângela contou também. Um dia, o pai foi lá orar na torre, como se fosse aqui a torre da igreja. Ai, filhinho, fica ali esperando, brinca aí na igreja que o papai vai orar na torre. E a criança, movida por um clamor de Deus, o coração do Senhor está clamando pelas crianças. Porque quando olha o que o inimigo está fazendo, e ele olha para as famílias, e ele olha para a igreja, e vê todo mundo dormindo, ele deve resolver ter que usar a própria criança. Talvez o Senhor fale, eu vou ter que contar, é com eles, porque eu não estou podendo contar com os adultos. E nasce no coração de uma criança um desejo. Não tem para nós, não. Eu também quero orar. Por que a torre é para os adultos, pai? Eu quero ir para a torre. Era o clamor de Deus. Era falando, igreja, se levante. As crianças querem orar. As crianças me querem. As crianças fazem parte da igreja. As crianças são um exército. E o mundo quer destruí-la. O diabo quer destruir essa geração de crianças porque ele sabe do potencial e da autoridade delegada por Deus na vida deles. Da boca dos pequeninos. Eu amo esse versículo. Como esse versículo me dá força para continuar. Todas as vezes que eu me sinto enfraquecida, abalada, com tantos problemas, com tantas histórias, eu lembro desse versículo. Da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor e faz calar o inimigo. Quando eles abrem a boca, Satanás e seus demônios têm que ficar calados. Eles estão orando. Calem-se. As crianças se levantaram. Fiquem quietos. Há um poder, um potencial de Deus na vida deles. E nós não estamos vendo. E nós estamos com as mesmas armas. Aleluia. E o pai ficou impressionado com a atitude daquela criança. E falou, escreve uma carta lá para o ministério então. Escreve uma cartinha para a pastora Ângela, ela é a líder do Ministério de Gideões. E a criança escreveu a cartinha. Uma cidadezinha do interior de Minas.
escreveu que queria orar na torre. E o que tinha para eles, porque ela queria ser uma Gideão. O clamor do Senhor. E ali a cartinha foi e chegou lá no ministério. E ela leu a cartinha e pôs na mão da pastora Suzy. Na época ela é a líder. Para quem não estava aqui ontem, a líder, a pastora Suzy, a filha da pastora Ângela, faleceu há 2 anos. E ali a Suzy, já trabalhando com criança, adolescente, com vários atendimentos no seu consultório de psicologia, o Senhor começou a queimar no coração dela, começou a queimar. E ela falou: Deus, me dá estratégia então. Como é que é isso? Como é que vai ser isso? Trabalho, oração, intercessão com criança. Quando é que a igreja acordou para isso? Se a igreja acredita que eles são a igreja de amanhã, como é que nós vamos transformá-los em igreja hoje, agora? E o Senhor veio e trouxe ao coração dela tudo que estava no coração dele. Alguém se levantou, alguém disse: como é que é, Senhor, que o Senhor quer? Que estratégia é essa, Senhor? Me fala, eu vou buscar, me mostra. E aí começou a vir ao coração dela: eu quero que as crianças sejam soldados de um exército. Que exército é esse? O exército do Senhor Jesus. Eles precisam ter seu uniforme. Eles precisam usar o camuflado. Porque no mundo físico, o camuflado no exército representa autoridade. Soldados na guerra, na batalha. E é exatamente o que estamos vivendo. Uma guerra. Então quem é que vai para a guerra? No nosso mundo físico normal, os soldados. Com o que é que ele vai para a guerra? Com as armas. Qual é a nossa arma, Gideão? Eu vou perguntar, as crianças, só as crianças vão gritar bem alto. Eu vou perguntar: qual é a sua arma, Gideão? Vocês vão gritar: a palavra de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Qual é a sua arma, Gideão? A palavra de Deus. Qual é a sua arma, Gideão? A palavra de Deus. Qual é a sua arma, Gideão? A palavra de Deus. Coisa linda. E vamos prepará-los então para usar essa arma, a palavra de Deus. E aí nasce os Gideões Mirins, 7/7/2017. Não, faz 10 anos, está fazendo 11 anos. 2007. Vai fazer 11 anos, 7/7. No dia 7/7/2017. De 7. 777 é maior do que 666. Aleluia! Aplaudam o Senhor! Glórias ao Senhor! O Senhor sempre está na frente! Oh! O Senhor sempre caminha na frente. E às vezes uma estratégia é uma bomba no inferno, que eles ficam abalados. Uma ideia, uma sugestão de uma criança. Não tem para nós, não? Uma sugestão nas mãos do Senhor é uma bomba, é um míssil nas trevas. Eles são mísseis. Aleluia. E nasce os Gideões Mirins com essa estratégia. Nós não estamos aqui para levantar nome de ministério. Nós estamos aqui para levantar o nome do Senhor Jesus. Ministério é ministério. Jesus é Jesus. Então, as crianças serão soldados de um exército. Terão seu uniforme. A sua arma será a palavra de Deus. No exército tem lei, lema, promessa, grito de guerra. Então eles também terão lei, lema, promessa, grito de guerra. E o grito de guerra deles está aqui na bandeira.
Verdade, coragem, amor. Vamos falar? Verdade, coragem, amor. Todas as vezes que eles gritam verdade, coragem e amor, eles estão gritando a Trindade. Jesus é a verdade. Quem nos dá coragem é o Espírito Santo. E Deus é amor. Então todas as vezes que todas as crianças de Deus Mirins no Brasil e no mundo gritar verdade, coragem, amor, Jesus, Espírito Santo, Deus, aleluia, esse é o grito de guerra deles. Eles têm uma lei, a lei deles é: o Gideão Mirim é o intercessor pelas crianças do mundo, preparando a igreja para a volta de Jesus. Preparando a igreja para a volta de Jesus. Olha o salto. Enquanto igrejas estão ensinando a arca de Noé, eles querem preparar a igreja para a volta de Jesus. Eles já estão andando lá na frente. E é assim que nós devemos nos proceder a partir de agora. É estar lá na frente, é ensinar tudo na palavra, mas o que está gritando hoje, você precisa ensinar já. Eles têm um lema que deve ser o seu também, o meu. Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Aleluia! Vamos falar juntos. Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Esconda a palavra, que você não vai pecar contra ele. Eles têm uma promessa: prometo fazer o máximo para ser um exemplo de Gideão Mirim. Você é adulto, você pai, mãe, faça o máximo para ser um exemplo para ele. Eles têm um passaporte de oração, onde eles vão viajar o mundo, intercedendo pelas necessidades das nações que Deus colocar no coração deles. Quantos motivos de oração? As nações estão gritando, as crianças estão morrendo, estão sofrendo. Ontem eu passei um vídeo para sabermos o que acontece quando eles oram. São como fibras ópticas interligadas. As igrejas orando. Lá em Belo Horizonte os mirins estão lá orando. Aqui em Ji-Paraná as crianças começam a orar. E as fibras ópticas vão tomando o globo terrestre e sufocando as obras das trevas. Eles querem orar. A oração, há um poder na oração. Deus quer que falamos. Nós temos que falar. Porque o mundo é movido por palavras, o mundo espiritual. Senão não precisava falar, não precisava orar. Até o próprio Jesus se retirava para orar. Para quê? Ele era Deus. 100% homem, 100% Deus. Para quê? Ele não precisava orar, mas ele nos ensinou que nós devemos nos retirar e orar e ter tempo com Deus, porque Ele conhece a estrutura humana. Somos falhos, somos fracos, precisamos de Deus, precisamos dEle. Os Gideões Mirins têm a sua formatura. Eles vão passar por um curso de 5 meses e vão aprender o plano de salvação. É um alicerce para toda a sua vida. O plano de salvação com as 5 cores: o amarelo, o dourado, o céu. O pecado, a cor da escuridão, trevas. O vermelho, solução. O vermelho é sempre a solução para tudo. Numa atividade que eu tive, num dos cursos que eu fiz na APEC, era descobrir na passagem, lá no barco, na hora da tempestade, estavam os discípulos e estava Jesus. Quem é o personagem principal na história? Vocês sabem? Quem é o personagem principal? Jesus? Não.
Quem é o personagem principal? Vamos descobrir? Quem? Não é a história de Jonas. É os discípulos na tempestade lá no barco com Jesus. Só eles. E o vento abalando ali, a tempestade engolindo, o mar engolindo o barco, e eles desesperados, e Jesus dormindo. E Jesus acorda, só levanta sua mão poderosa. Cala a boca, mar. Vento, uai, tá desobediente por quê? Foi eu que te criei, fica quietinho. Pronto. Quem é o personagem principal na história? Eu fiz exatamente o que vocês fizeram. Ah, é Jesus é o principal. Não tem como os discípulos serem o personagem principal dessa passagem. E ali eu aprendi que Jesus nunca é o personagem principal. Ele é simplesmente a solução. Ele está além do personagem principal. Ele é a solução. Solução. Jesus é a solução. O vermelho. Eles vão aprender tudo sobre ele. Por que ele morreu? Eles precisam aprender isso lá dentro de verdade. E ter ele como super-herói. E não como um Jesus ensanguentado, coitadinho. Vão depois para a cor branca. Coração limpo. O que ele faz? Para ter o coração puro, reto. O nome escrito no livro da vida. Depois eles vão para o último. Cor verde. Crescimento. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eles precisam crescer. Não é só aceitar Jesus e pronto, não. Fica aí na cadeira da igreja sem fazer nada, não. Aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, recebeu Ele na sua vida, você tem que crescer. Hoje você está servindo água na igreja, maior é o que serve. Mas você pode fazer outra coisa? Você pode estar lá ajudando no lanche das crianças, que são os mais importantes. A nossa igreja do agora. Você pode aí fazer muitas outras coisas. Crescer, se preparar. Quem sabe Deus está falando com você aí. A partir de hoje, eu vou olhar as crianças de uma forma diferente. Comece a se preparar. Vamos ver o vídeo de o que acontece quando os Gideões Mirim estão orando. Está aí ontem aquele que passou, né? Do Globo. Ele está aí na área de trabalho. Nós estamos numa guerra. Levantem-se, soldados. Levantem-se. Soldado não fica sentado vendo o inimigo, não. Soldado do Senhor, ele se apresenta de pé. Eis-me aqui, Senhor. Soldado do teu exército. Acharam o vídeo? Presta atenção de pé nesse vídeo. Gideões Mirim, soldados do Senhor. Vamos para a guerra.
fibras óticas. Vamos para a guerra, em nome do Senhor. Viram, crianças? A sua oração vai alcançar o mundo inteiro. Vai ser como uma bomba. Vamos paralisar as trevas. Vamos gritar. Faço parte de um exército que é sempre vencedor. Jesus Cristo é o comandante. Meu Senhor e Salvador. Verdade, coragem, amor. O Brasil precisa disso para viver com mais louvor. Eu tenho uma frase e agora eu vou dizer. Eu sou o intercessor e vou orar por você. Pátria amada, abençoada, nós oramos por você. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que o inferno hoje ouça isso bem alto. Podem assentar. Que as trevas ouçam que há um povo que luta, que ora, que guerreia, que é soldado e não tem medo. Nós não podemos ter medo. Jesus está conosco, já morreu e já pagou o preço, já nos deu a vitória. Não devemos ter medo de nada. Se você não tem brecha, se a sua vida está na presença do Senhor, se você é uma pessoa que vive em santidade e quer santidade na sua vida, se você é aquele que peca, mas se arrepende e o seu pecado, Deus pega ele bem vermelhinho e transforma ele bem branco. Há um Deus na sua vida. Não deixe o inimigo ficar te culpando. Ah, eu não vou fazer não porque eu pequei. Isso é uma estratégia dele. Senhor, eu pequei, mas eu me arrependo, me perdoe. Estou aqui, Senhor, como Davi, eu me arrependo, me perdoa, Senhor. Renova as minhas armas, como soldado do exército, e vai para a guerra. Deus pega todos os seus pecados e lança onde? No mar do esquecimento. Pastor Paulo conta uma história. Talvez eu esteja falando isso aqui para falar com alguém, que eu não ia falar isso. Pastor Paulo conta uma história que um rapaz que pecava sempre ia diante de Deus. Ai, Senhor, olha só como eu peco. Eu não queria fazer isso, Senhor, eu tornei a fazer. Por favor, me perdoe, Senhor. Tá bom, meu filho, você está perdoado. Pega o pecado, joga no mar de esquecimento. Aí vai ele de novo. Senhor, Senhor, pequei de novo. O Senhor lembra? Olha lá, Senhor. De novo eu errei. De novo, meu Deus. Não me lembro. Como o Senhor não se lembra? O Senhor é Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu não me lembro. O Senhor tem que se lembrar. Olha lá, eu fiz isso ontem. Não me lembro. E a sua onisciência? Eu não me lembro porque eu joguei no mar de esquecimento. Você é que fica lembrando. Você que fica se culpando. Eu já joguei no mar de esquecimento. Não deixe o diabo jogar culpa nas suas costas para você ficar com o fardo e nem conseguir fazer a obra do Senhor. Seja livre. Seja livre. E como colocar crianças na frente da intercessão? Elas precisam de uma cobertura. Por isso que a estratégia é tão linda. Tá calor. O fogo está caindo. Olha só como Deus é perfeito. Estratégia. Deixa eu ver minha barriguinha aqui, que outro dia eu estava pregando. Os meninos estavam... Professora, sua barriguinha está aberta.
Aí, olha que tremenda a estratégia. Eles passam por esse curso 5 meses. E depois de 5 meses, ele vem formar. E ele recebe a unção do ministério. A unção é um selo. Ele agora é reconhecido, um Gideão Mirim. Vem cá você agora. É você, linda. Princesa. Gideã. Dia que ela for formar, ela recebe um selo na vida dela. E uma vez Gideão, sempre Gideão. Nunca mais ela deixa de ser uma Gideã. E aí ela é ungida pelo pastor. E é reconhecida oficialmente no mundo espiritual como uma Gideã da oração. Então quando as trevas olhar para ela, vai ver o quê? Um selo, uma marca de unção. Ela não vai mais perder a unção. Então agora, ungida, ela recebe a cobertura que ela precisa para ser igreja agora. Que cobertura é essa? Um dos alvos lá da torre. Orar por todo Gideão na face da terra. Então ela, aonde tiver uma pessoa dentro de uma torre orando nesse momento, em todas as torres espalhadas pelos 5 continentes, porque o Gideão já está nos 5 continentes. Ela será coberta. Ela é Gideã. Então quem vai orar na torre é obrigado a orar pela vida dela. Orar por todo Gideão na face da terra. Ela é uma Gideã. Ela recebeu a unção de Gideão. E aonde essa criança estiver, ela terá cobertura. Ela pode orar, evangelizar, fazer desafios missionários. Ela tem cobertura para isso. Pode ir, meu amor. Viu que importante que é esses 5 meses de estar se preparando eles primeiro. E depois desses 5 meses de preparo, eles serem ungidos. E os pais vêm e colocam o boné na cabeça do seu filho, delegando eles a autoridade. Os pais são autoridade constituídas por Deus na vida deles. Tem crianças que não tem o pai, não tem a mãe. Aí é o papel do conselheiro. Olha lá o capitão lá da minha igreja. Olha lá ele ungindo uma criança. Olha só o rosto dessa criança. Quando pôs a mão na cabeça dele para ungir ele, o menino foi tomado de um choro. Ele recebeu. E esse menino que vocês estão vendo foi usado por Deus numa das aulas do Espírito Santo de uma maneira que eu nunca vi. Encerramos as aulas do Espírito Santo e eu falei: Senhor, eu não posso só ensinar sobre o Espírito Santo. Eu tenho que fazer com que, o Senhor tem que fazer com que eles experimentem, com que eles vivam, que eles sintam o poder do Espírito Santo. E fizemos uma aula para eles terem experiências. Então eu convidei um amigo meu que é muito bom nisso. Tipo, a gente brinca muito, né? Chama ele de Benihim. E aí ele foi dar uma palavra sobre o Espírito Santo e a ação dele. E quando ele vem, ele desce com os seus dons. E quando há o dom de línguas. E queríamos explicar essas coisas para as crianças, que às vezes a igreja não explica. E quando ele chegou lá, o meu amigo, ele falou assim: olha, eu preparei a palavra, vou explicar para eles sobre moveres, sobre dom de línguas, sobre serem arrebatados. Isso pode acontecer. Pode ser que você está dando aula lá dentro, a Valquíria está lá dando aula na igreja, e vem um mover de Deus lá e o fogo desce mesmo, e eles têm experiência, um é arrebatado, o outro fala mistério, o outro profetiza, e o outro fala em línguas de guerra. Pode acontecer. E é isso que nós precisamos buscar e começar a viver. E aí quando ele chegou, nós fizemos o louvor, e eu já senti assim, que o negócio ia ficar estreito. Eles já começaram a falar em línguas, eu nem falei nada. O Espírito Santo tinha tanta liberdade, a equipe estava em jejum para essa aula. E o meu amigo chegou para mim e falou comigo: Simone, Deus falou comigo que não é para mim fazer nada. Eu preparei a palavra, mas ele falou que não, que ele vai usar aquele menino ali, que é para a gente sair da reta, porque Deus está no controle. Nós não fazemos nada, meu irmão. Nós não podemos fazer nada.
Quem faz tudo é o Senhor. Você só dá a sua vida como um instrumento. Você empresta o seu corpo, empresta a sua boca, empresta as suas mãos. Você só se empresta e deixa Deus fazer. Se não é uma graça de Deus na minha vida, eu não faço e não consigo nada. E Deus tomou a vida desse menino. E esse menino recebeu uma unção tão maravilhosa que ele começou a soprar nos meninos. Pá, pá. Os meninos começaram a cair. E um adulto se meteu no meio e foi lá em cima ver o que estava acontecendo, que barulho era aquele. Quando esse adulto chegou na porta, o Arthur soprou sobre o adulto caiu também pro chão afora. Cascou fora. Põe uma placa lá, adulto não entra. É só para eles, esse dia era deles. E aí uns começaram a falar em mistério. Tá no meu celular os vídeos. Se quiser mostrar um videozinho só, pega o cabo e tira o vídeo do celular, se for possível. A pastora está carregando lá o celular. Lá nos vídeos tem um vídeo dele fazendo isso. A mãe dele deixou a gente mostrar, ela está muito feliz com o que Deus está fazendo. E aí, o outro começou a falar em mistério aqui, e o outro caiu lá e começou a tremer, e sentindo o poder de Deus. Cada um tem um tipo de manifestação. O outro dava gargalhada de alegria, e o Espírito Santo agindo. E alguns foram arrebatados e começaram a ver o céu. E gritava: eu estou vendo as ruas de ouro. Enquanto isso, o outro lá: meu Deus, eu quero nadar nesse rio. O rio é de cristal. Crianças tendo experiências no mundo espiritual, sobrenatural de Deus. Vamos sair hoje desse nível e vamos mergulhar mais fundo. Deus quer que mergulhemos mais fundo. Deus quer avivamento. Num mundo tão terrível, tão perdido, Deus quer usar as crianças para trazer a fogo, avivamento. A minha teologia, o meu bacharel, o meu curso teológico não trará avivamento. Meus estudos, meus cursos na APEC, nada disso trará avivamento. O que traz avivamento é o Espírito Santo, é a experiência com Deus. Tudo isso é muito bom, é bom se preparar, é bom estudar, mas na hora do poder, meus irmãos, é a sua vida diante do altar que vale. O estudo não levanta morto, não cura, não transforma. Quem faz isso? O poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Tenha o equilíbrio. Prepare-se, estude a palavra, faça um seminário, busque sabedoria do Senhor, mas também tenha comunhão, tenha intimidade, ande no fogo, tome tempo de adoração, senão não adianta, porque a unção faz a diferença. Quantas palavras maravilhosas sem unção. Não é por força nem por violência, mas o Espírito Santo é que convence. As minhas artimanhas não convencem. Os meus dons não convencem. As minhas habilidades humanas não são nada. Quem convence, quem faz a obra, quem transforma, quem muda é o Espírito Santo de Deus. E ele houve um mover e eles sentiram, eles viveram a experiência verdadeira do poder de Deus. Foi lindo. É a coisa mais extraordinária que eu já vi. É criança se entregando e tendo experiências e mergulhando mais fundo. Tremendo o que Deus fez. É lindo você ver a pureza de uma criança. E eu comecei a falar em mistério e estou falando em línguas e de repente esse menino: eu sei tudo o que você está falando. Que a gente viu ontem. Esse. É esse que está tipo um bracinho. Eu sei tudo o que você está falando, conselheira.
Esse menino, 7 anos, ou 8. Você sabe, Arthur? Você sabe o que eu estou falando? Eu estou falando em mistério. Eu sei. Fala que eu vou traduzir. Então tá bom. E estava lá. E falando. Eu não estava dando conta, gente. Nossa, eu fiquei escandalosa demais. Eu não estava dando conta de ver tanto poder de Deus. E estava falando em mistério. E ele chegava para todo mundo. Olha, gente, o que a professora está falando? Eu amei vocês antes de vocês me amarem. Meu Deus, não estou acreditando. E continuei falando em mistério. E ele, vocês precisam ler a palavra todos os dias. Nem eu sabia o que eu estava falando, meus irmãos. E o menino traduzindo, na unção do Espírito Santo. Vamos mergulhar mais fundo, soldados de Cristo. Deus pega uma criança, faz algo extraordinário, que todos os adultos ficam... É mistério de Deus. Deus é poder. Deus é tremendo. Deus é extraordinário. Às vezes o diabo nem imaginava uma criança pequena ter tanta autoridade. Ele sabe do potencial e como Deus pode usar uma criança dessa. Como Deus pode usar a mim, como Deus pode usar você. Pai, mãe, invista no seu filho. Gaste tempo com ele. Faça dele um guerreiro. Quando vai para a escola, está indo lá um soldado fazer a diferença. Quando seu filho vai para a escola, quando as crianças vão evangelizar, os demônios têm que ver isso e falar, nossa, abre ala que eles estão chegando. Eles estão passando. Vai atrapalhar meus esquemas lá, ó, esse menino aí, ó. Tem que tirar esse menino da reta. Há uma unção sobre ele. Quem é que mexe com ele, gente? Ninguém. Essa é a proposta do Ministério Gideões Mirins. Levantar um exército de crianças que oram, que leem a palavra, que têm intimidade com Deus, que têm poder do alto. E isso vai acontecer nesta igreja. Vai acontecer aqui. Os adultos a partir de hoje serão diferentes. Deus está abrindo visões aqui. A sua percepção de igreja, a percepção de ministério. Comece a ver o seu trabalho, que seja o mais simples da igreja. Veja como um ministério. A escola bíblica está num canto de derrota, sabe por quê? Nas igrejas. Porque eles não veem mais ensinar as crianças como ministério entregue por Deus. Não, é um trabalho. Vou lá, vou dar aula para as crianças. Não, é um ministério. E Deus cobrará, porque maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Você não quer fazer com excelência aqui, não? Então não faça, porque você vai ficar abaixo maldição. Maldito que faz relaxado. Deus quer que faça, como está escrito aqui, essa palavra enorme, ó, com excelência. É para Ele que você deve fazer. Não faça para o pastor, não faça para a pastora e para ninguém, porque se ela errar com você, você vai se decepcionar. Mas se você fez para o Senhor, você não vai se decepcionar, porque existe o galardão. Hoje mesmo eu li na palavra, eu não vou me lembrar o texto, o versículo, mas que cada coisa boa que você fizer, Deus te recompensará. Amém? Vamos ver o videozinho do... Meu tempo terminou? Quantos minutos temos, pastora? 10 minutos. Vamos ver o videozinho do Arthur recebendo o dom de línguas.
tendo experiências, vendo o céu, vendo as ruas de ouro. Ele falou que viu animais no céu. É verdade. A palavra de Deus diz que o leão vai brincar com a corça. Aonde vai ser isso, irmãos? Ele passava a mão assim, ó, e fazia assim. Ele não abria os olhos, ele estava no mundo espiritual, ele estava em outra dimensão. É poder de Deus que a igreja perdeu. A igreja está se modernizando demais. Está se modernizando muito. E está deixando fogo, avivamento, os dons. A primeira igreja, o primeiro amor incendiando. Vamos voltar lá. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos deixar o fogo queimar sobre o altar. Vamos ser altares de fogo. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Não vamos mais perder tempo com bobeiras. Vamos buscar o céu na terra. Vamos declarar a Deus, a partir de hoje, o teu reino chegou na minha casa de verdade. A partir de hoje, o teu reino chegou aqui no departamento infantil. A partir de hoje, o reino de Deus é estabelecido na minha casa, nos meus filhos. É estabelecido o reino de Deus que transforma, que muda. Que o reino de Deus seja estabelecido nessa rua. Está tudo cercado. Que o reino de Deus seja estabelecido em Ji-Paraná. Acabou, Satanás. Vai se levantar os guerreiros, o exército do Senhor aqui. E aonde a luz entra, as trevas têm que bater em retirada. Nós somos luz nas trevas. Ontem eu falei, nós temos que ser tochas ambulantes andando por aí. Sermos tocha, não só dentro da igreja, nós precisamos ser tocha lá. Quantas coisas Deus fez no atraso do voo. Quantas maravilhas eu contemplei. Deus preocupado com almas, Deus preocupado com almas ali. Deus querendo usar a gente. E vamos ver agora o vídeo da formatura que eu fiz lá na minha igreja em dezembro. Só para a gente ficar com um gostinho de ver isso acontecer aqui. Em dezembro. Em dezembro. Aquilo ali vai acontecer aqui. Vamos formar um exército de crianças aqui. Vamos catar todas essas crianças da região para o Senhor. Não vamos abaixar nossas armas. O inimigo vai se levantar, problema dele. Nós estamos de pé também. Vamos começar a gastar tempo com eles. Vamos cercá-los. Ah, está doente, não vai ficar doente não, porque eu vou entrar na brecha agora e Deus vai curar essa criança e ela não vai faltar. Ah, não consigo levar, Deus vai levantar alguém para buscar na casa dele, mas ele não vai faltar. Ele não pode faltar. Ele é importante. E se ela faltar, não é a mesma coisa. Todos precisam estar aqui. Todos. Deus quer todos eles. Todos eles. Todos eles. Todas as crianças da região. Deus quer todas. Todas. É todas. Vamos lutar. Você, pastores. Você do louvor. Você da intercessão. Você do teatro. Arma poderosa nas mãos de Deus. Comece a fazer o teatro para as crianças. Eles amam teatro. Eles são totalmente entregues. Eles acreditam. Vai buscar crianças. Vai buscar os perdidos para o Senhor. Todos vocês. Você que faz o lanche da igreja. Traz lá o seu vizinho. Deus tem pressa de levantar o exército aqui. E eu já vejo pela fé essas cadeiras para cá e outras para lá. E o meio aqui livre. Ore aquela ramaxerelarabachore catarabás. Ore a chorianderabas teiundarabás. Ore a que choriandeleri que turobachoriandá. O Senhor os espera aqui na frente.
verdadeiramente é importante para o Senhor, por não buscar as crianças, por não tirá-las, Deus, das mãos do inimigo, Senhor. Eu sei que o teu espírito chora. Eu sei que há uma dor no teu coração de ver nossas crianças serem massacradas, destruídas, contaminadas, de vê-las na pornografia, de vê-las, Deus, de ver o inferno roubando a inocência delas, Deus. São teus filhinhos. Oh, meu Deus, meu Deus. Ensina-nos, Senhor. Abre os nossos olhos, meu Deus. Uma alma é mais importante que o mundo inteiro, Deus. Se uma dessas crianças aqui se perderem, oh, meu Deus, nós te pedimos perdão. Perdão por não levar o melhor alimento. Perdão, Senhor. Nos perdoe, Senhor, por não contribuir. Perdão, Senhor, pela nossa falta de sabedoria. Nos perdoe, Senhor, nós te pedimos, Deus. Nos perdoe, Deus, nós não vamos permitir mais que a inocência deles seja tirada, seja roubada. Não vamos permitir, Senhor. Não vamos permitir, como pai, como mãe, que os nossos filhos, Deus, sejam como os filhos do mundo, Senhor. Não conhecendo a tua voz, a tua palavra, o teu espírito, Deus. Perdoa-nos, Deus. Faça de nós cercas de proteção. Há um fogo de Deus queimando aqui. Todas as vezes que você ver uma criança no ônibus, na rua, na igreja, na escola, aonde você for, seu coração será tomado de compaixão e você vai ser movido para orar por ela e apresentar o Senhor para ela. Oh, Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. A igreja está cheia de fumaça, irmãos. A igreja está cheia de fumaça. Deus está conscientizando o seu povo. A glória de Deus está aqui. Contemple. Contemple. Deus é amor, misericórdia, sabedoria, onisciência, fidelidade. Aleluia. Ele é juiz, mas Ele é misericórdia. Ele é justiça, mas Ele é amor. Deus traz um renovo hoje. E você tem um compromisso. Você tem uma responsabilidade diante de Deus. Use a sua vida, use o seu ministério, use tudo
E ajude as crianças. Ajude as crianças. Socorra as crianças. As crianças. As crianças. As crianças. As crianças. As crianças. É assim que os anjos estão gritando. As crianças. As crianças. As crianças. As crianças. Depressa. As crianças. As crianças. Não deixe elas serem engolidas. As crianças. As crianças. As crianças. As crianças. As crianças. Eu quero as crianças. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Nós entendemos, Senhor, o recado. O Senhor quer elas. Vamos então nos levantar e lutar por elas. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, damos uma ordem como igreja. Que Satanás solte as crianças. Que elas venham. Que elas venham. Que elas venham. Que elas venham. Marchando. Aqui dentro. Nesse corredor. E Deus estará aqui de braços abertos esperando o exército dele. E os seus olhos contemplem isso. Que os seus olhos vejam. Que você se lembre desse dia, quando eles entrarem aqui marchando com essa bandeira. Deus é fiel e Ele fará uma graça de Deus sobre essa igreja, porque os pastores amam as crianças. Eles investem nas crianças. Essa igreja tem a bênção do Senhor. Essa igreja é próspera enquanto eles se preocuparem com as crianças. A mão do Senhor estará estendida. Deus abençoe a vida desse pastor, de todos os pastores que estão aqui. Todos eles, autoridades de Deus. Deus abençoe todos vocês, filhos e filhas do Senhor, que se fizeram membros desse lugar, se fizeram igreja aqui. Deus abençoe os pais, as mães, as vovós, as titias. Deus abençoe as crianças. As crianças. Deus abençoe os adolescentes fortes. Deus abençoe os jovens dessa igreja. Deus abençoe o teatro dessa igreja. Deus abençoe os intercessores. Deus abençoe os instrumentistas de Deus aqui. Deus abençoe os levitas que cantam e adoram ao Senhor aqui. Deus abençoe os que dançam para o Senhor aqui. Deus abençoe os evangelistas. Deus abençoe os gideões da torre. Todos os que servem de alguma forma na igreja. Todos vocês. Todos é uma noiva só. E vão apoiar e orar e interceder e ajudar as crianças. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ver um vídeo bem pequenininho para encerrar, da formatura que eu fiz lá na minha igreja, pela graça do Pai. Um pai filmou a filhinha dele chegando na igreja. Ele que filmou, o pai. A Sara Marques, indo para a igreja formar. É o dia de vocês, ó. Daqui a pouquinho tá chegando. Vem o temporal
temporal mesmo, viu? Venho dia mal, mas Deus me faz assim. Pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída. Para o vídeo. Dá pausa. Quando em vossa Dá terra uma pausa. sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, Pausa. tocareis. Aí, nós, gideões, temos ainda o costume de usar o chofar. Então, eu convidei um rabino, um pastor albino, que dá curso de chofar. Eu não sei se aqui usam chofar. Vocês usam chofar, pastora? Seria bom depois fazer o curso de chofar. É uma arma do Gideão. Tocou a trombeta lá, né? E venceu os inimigos. Então, eu convidei ele para tocar o chofar, para depois as crianças entrarem. Pode continuar. Quando em vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, tocareis o chofar, retinindo. Na primeira formatura. Vem um dia mal, mas Deus me faz assim. Vem sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Olha os professores aí, só tinha 4, hoje tem 15. Dá uma pausa. Ali nós fizemos um teatro. A ideologia de gênero, a pornografia e a pedofilia. Eram os 3 de preto. E eles entraram atirando e eles estavam no chão. Nós fizemos um ato profético. E eu peguei o microfone e profetizei para o exército se levantar contra eles. Que são as armas que estão sendo mais usadas. E o exército se levantou. Pode continuar. Ao Senhor. Olha aquele menino que eu falei ontem. Olha ele lá. Levantador de exército. Arrabaça. Ele é dono do céu. Ele é nosso dono. Ele é dono de tudo. O inimigo não tem nada, não tem nem casa. Que Deus abençoe vocês. Eu espero que Deus tenha falado com todos. Que Deus fala comigo primeiro, viu, gente? Para depois falar para vocês. Primeiro eu tenho que ser ministrada. E nós vamos encerrar cantando o hino dos Gideões Mirins. Todos nós. Vamos ficar de pé. Vamos cantar, fazendo a coreografia, já gerando no mundo espiritual a nossa formatura em Ji-Paraná. Enquanto eles procuram o hino ali, nós temos uma formatura também agora, dia 15 de julho lá. Vai ser a segunda já, da nossa tropinha lá da formatura. E o Senhor tem sido tão tremendo que tem mandado casais. Peça ao Senhor casais para trabalhar com as tropas. A esposa ministrando e o marido capitão. Acharam?
Nesse não, é outro no YouTube. Tem no YouTube ele, legendado. Depois vocês podem entrar no YouTube. Tem muitos linkzinhos dos Gideões Mirins lá para vocês assistirem. Isso, acho que é esse aí. Deixa eu ver. Senhor, tu sabes, és meu melhor amigo. Sou tão pequeno, mas podes contar comigo. Eu te dedico meu tempo de oração, pois sei, Senhor, que sou a tua habitação. Jesus é a verdade, coragem e amor. Gideão é todo aquele semelhante ao Senhor. Se você não é adulto, siga a mim, então não perca tempo, seja um Gideão Mirim. Senhor, tu sabes, és meu melhor amigo. Sou tão pequeno, mas podes contar comigo. Eu te dedico meu tempo de oração, pois sei, Senhor, que sou a tua habitação. Ele olhou pra terra procurando a quem usar. Nós estamos juntos pra queremos te adorar. O que podes fazer com os nossos corações? Queremos ser, Senhor, respostas pras razões. Senhor, tu sabes, és meu melhor amigo. Sou tão pequeno, mas podes contar comigo. Eu te dedico meu tempo de oração, pois sei, Senhor, que sou a tua habitação. Verdade, Verdade, coragem, coragem, amor. amor. Verdade, Verdade, coragem, coragem, amor. Senhor, tu sabes, és meu melhor amigo. Sou tão pequeno, mas podes contar comigo. Eu te dedico meu tempo de oração, pois sei, Senhor, que sou a tua habitação. Senhor, tu sabes, és meu melhor amigo. Sou tão pequeno, mas podes contar comigo. Eu te dedico meu tempo de oração, pois sei, Senhor, que sou a tua habitação. Verdade, Verdade, coragem, coragem, amor. amor. Verdade, Verdade, coragem, coragem, amor. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Na 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 na. Amém. Para finalizar, as crianças vão subir aqui e vão fazer uma apresentação para a Simone, para Deus.